Falar do Tricolor, o Tricolor que tem um retorno importante. O jogador Raul Gustavo, que contra o São Paulo chegou a atuar como volante e ontem foi escolhido para dar entrevista coletiva. O zagueiro Raul Gustavo voltou a entrar em campo no último domingo, após 4 meses. O jogador que atuou como volante celebrou a sensação de jogar novamente. E para mim é uma alegria muito grande por passar o que eu passei. Pude aproveitar ao máximo a minha oportunidade. O resultado não foi o que a gente queria, mas pela minha estreia de voltar a jogar, fiquei muito feliz por isso e espero dar continuidade. Questionado sobre a função em que foi utilizado contra o São Paulo, Raul Gustavo afirmou que vem atuando assim nos treinos. Eu faço a minha função de zagueiro, mas em alguns treinos, se precisasse de cada opção de jogo, de decorrer da partida, de eu entrar de volante, eu estava apto para fazer, ele veio testando e eu me senti muito bem. Falei com ele, claro que é uma função nova para mim, eu precisava de um pouco de tempo, eu precisava de ensinamentos para poder exercer, mas eu já estava preparado, sabia que se eu pudesse entrar de volante ali eu ia estar bem, eu ia estar seguro para fazer o que ele pediu. Apesar da felicidade em estar de volta, o jejum de 40 dias sem vencer uma partida do Bahia preocupa o jogador. Claro que a gente fica muito insatisfeito pelos resultados, vocês podem ver que tem jogos que a gente vem jogando muito bem, tem um pouco também mais de sorte também dentro dos jogos para voltar a vencer, mas não tenha dúvida que a gente vai buscar sempre o triunfo e o próximo jogo aí, se Deus quiser, a gente vai atrás dele e vai conseguir esse triunfo aí que é o mais importante. Que já dá para contar de volta, a torcida assim ficar feliz, Raul Gustavo está recuperado? Eu penso que sim. Como volante, a gente pode debater. O Raul Gustavo, ele na carreira, na base do Corinthians, ele é um jogador que já jogou no meio, já jogou como volante e foi sendo recuado até chegar à condição de zagueiro, mas até quando ele estava começando como zagueiro no Bahia, a gente percebia uma predisposição a sair jogando, a uma jogada maior de efeito. Ele tem uma qualidade técnica... Ele tinha bons lançamentos, isso, inclusive, né? Ele tem uma qualidade técnica acima da média, porque a gente é acostumado a ver como um zagueiro tradicional, não é apenas um zagueiro rebatedor. E aí ele foi aproveitado com a perna esquerda no lugar do Rezende. Chamou a atenção porque o Bahia tinha o Iago Felipe, né, que poder fazer a função, e o próprio Mugni, que é canhoto, também no banco, mas o Raul Gustavo passou na frente deles no jogo contra o São Paulo, o Renato Paiva preferiu colocar ele como volante. Vamos observar, não deu para ter, Fábio, uma amostra muito grande, porque ele jogou pouco tempo contra o São Paulo. Não dá para dizer que comprometeu, mas também não dá para dizer que é a solução para a ausência do Rezende. Eu acho que vira uma possibilidade. O Renato Paiva tem um mérito em relação a isso com o Jacaré, descobriu o Jacaré com um bom ala nas falhas do Cicinho e na ausência do André. Quem sabe o Raul Gustavo possa ter uma outra função dentro do elenco do Bahia. Bom, para o Cássio comentar, duas notícias em um logo, né? Duas saídas que o Bahia comunicou ontem. A do Chaves, lateral esquerdo, ele foi emprestado para o Independiente Del Valle até o final do ano, né? Sem direito à compra, o jogador com certeza vai voltar para o Bahia na próxima temporada. E a outra, a do Arthur Salles. Essa que não vai deixar nenhuma saudade, fez 4 gols, mas não teve nenhum grande desempenho que deixasse o torcedor animado. A opinião é sua, Cássio, essas duas saídas, o Bahia perde alguma coisa? Bom, o Bahia, no caso do... Acho que não perde, tá? No caso do Chaves, é uma oportunidade de tentar recuperar um ativo, né? Porque aqui no Bahia ele não se encontrou. Ele vai para o lugar onde ele conseguiu mostrar o seu melhor futebol. É o famoso voltar para casa, mas a gente tem que entender que isso pode ser um ponto de reconexão dele com a melhor versão do Chaves, que não apareceu aqui, convenhamos, né? Um investimento muito alto para um jogador que não rendia. Então, acho que o Bahia fez bem. Quem sabe ele volte um atleta mais preparado na próxima temporada. No caso do Arthur Salles, foi uma experiência feita pelo Grupo City, um atleta que o Grupo City investiu muito quando sai do Vasco, não foi bem no futebol da Bélgica, e aí chega para o Bahia para tentar recuperar o futebol e não conseguiu. Só que o Bahia precisa de resultado imediato, então está abrindo espaço no elenco. Quem sabe até nesse finalzinho de janela ter mais jogadores ali para o setor de ataque. Bom, para a gente concluir essa rodada de notícias do futebol masculino, bota aí os próximos jogos do Bahia, né, na Série A, porque são jogos importantes, pode encher tela aí. Cássio, me ajude, já passou, Corinthians e São Paulo, 2 empates. América Mineiro, Atlético Mineiro e Bragantino. O Bahia joga 2 partidas em casa e precisa pontuar. Precisa pontuar. O jogo contra o Bragantino já abrindo o retorno. O jogo contra o Atlético. O jogo do América é uma final de Copa do Mundo, né, Fábio Gomes? O time com 10 pontos, está abaixo do Bahia e o Bahia não pode sequer imaginar em deixar de vencer esse jogo, mas o América produz muito ofensivamente. Vai ser um jogo perigoso para o Bahia. O Atlético Mineiro deve jogar a primeira partida dele na Arena MRV, que é o novo estádio do Atlético, contra o Bahia. E o Filipão ainda não ganhou o jogo. Então vai ser um jogo que pode ter muitos aspectos ali de exercer pressão no Bahia, mas o Bahia precisa pontuar também para começar o segundo turno com alguma condição de recuperar
e fugir da zona de rebaixamento, porque o jogo contra o Bragantino, meu amigo, vai ser um jogo complicado.